O negócio é o seguinte, pessoal. Vocês viram que fomos... Então tá bom. Põe na tela aí, meu. Ó, vamos lá. Põe na tela, meu. Dá like que a gente tem que ter audiência, que a gente começou atrasado hoje, tá? Por conta de uma peça que fica entre o monitor... A cara dela, tadinha, com óculos desse tamanho. Não fala de mim. Põe na tela. Vamos lá, próximo. Próximo. Vamos lá. Olha lá. Tarifaço de Trump. Estados Unidos confirmam nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira após o governo americano encerrar uma investigação comercial de cerca de um ano. Nova tarifa exclui uma extensa lista de produtos como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose. Não é mesmo? E tome-lhe tarifa, mano. E eu já falei várias vezes, a gente nunca vai ser respeitado enquanto a gente não tiver a nossa própria indústria. Enquanto a gente não fizer, de fato, tá, o que o mundo inteiro faz, que é olhar para o seu próprio país e desenvolver a qualidade dos trabalhos. Tá? É você pegar e falar o seguinte, meu irmão, você não vai ser um país exportador de cérebro, você não vai ser um país onde caras, como eu fiz o podcast ontem, o Letra J, os gênios brasileiros, eles têm que sair daqui para encontrar oportunidade ou no máximo eles vão para o mercado financeiro, né, ganhar dinheiro através de especulação financeira. Tá? Não, cara. A gente precisa ser um país em que a gente aproveite os nossos gênios e a gente faça com que a gente tenha produtos exclusivos, com que a gente produza aquilo que a gente consome. A gente tem que deixar de ser um país Põe a próxima notícia. Governo Lula enfrenta forte crítica jornalística após os Estados Unidos anunciarem imposição de tarifas de 25% sobre diversos produtos brasileiros, como álcool, aço, granito e calçados. Medida oficializada nesta quarta-feira, dia 15/7, com base em práticas comerciais desleais, desmatamento... Tipo assim, os Estados Unidos estão muito preocupados com desmatamento ilegal, pessoal. Falhas anticorrupção e barreiras digitais, o que expõe o isolamento diplomático de Lula frente a Trump e fragiliza setores exportadores. Manchetes como: os Estados Unidos decidem importar de 25% contra o produto do Brasil, tarifaço americano expõe o fracasso da diplomacia de Lula, Lula culpa o Bolsonaro por sobretaxa que revela descontrole alimentar e corrupção, rejeição a Lula piora com tarifa de 25% e pior avaliação em economia e segurança. The Economist desaconselha a reeleição em meio ao novo revés internacional, ilustra um desgaste do governo que acumula críticas por promessas não cumpridas, inflação de alimentos, alta rejeição em pesquisas, Atlas Intel e Datafolha, e incapacidade de evitar conflitos comerciais que ameaçam empregos e crescimento brasileiro. Aí eu vou te falar uma coisa, cara. O Brasil tem uma memória tão curta, porque há um ano o Eduardo Bolsonaro estava lá defendendo tarifa para o Brasil, pegou mal. Aí o irmão dele vai lá agora nos Estados Unidos fingir que está defendendo que o Brasil não seja tarifado. Você vê como na política, cara, as coisas são muito, muito, muito imediatistas. Há um ano o Lula estava comemorando as tarifas, porque basicamente o bolsonarismo tomou para si o ônus. Ah, somos a favor de tarifa sim, hein? Vamos defender a direita americana. Os caras falam, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Aí agora o Flávio Bolsonaro, né, que inclusive falou no Flow que não ia... Não, é mentira que eu falei que eu não ia no debate com o Renan, né? Isso aí é ele que plantou, na verdade eu vou, né? Eles mudam rápido de opinião. Agora tá falando, não, fui lá defender o Brasil, né, nos Estados Unidos, mas não deu, teve tarifa. E era o que o Bolsonaro tava torcendo, né? Porque agora a aprovação do Lula vai cair um pouquinho. E aí, simplesmente, as pessoas vão ficar nessa dicotomia de, tá, a tarifa a gente vai atrelar quem? E aí eu vou te falar, a resposta não é atrelar nem a Lula nem a Bolsonaro, é atrelar a tudo. Todos os governos dos últimos 30 anos são responsáveis por isso. Tá? Vamos lá, próximo. Pede o pessoal para de gritar, por favor. Obrigado. Governo anuncia retaliação ao tarifaço dos Estados Unidos e culpa família Bolsonaro. E aí vai ser isso, cara. Vai ser guerra de narrativa, né? O bolsonarismo culpando o Lula culpando o bolsonarismo e a gente falando, vocês são dois incompetentes. Os dois são responsáveis por isso. Posso fazer uma pergunta antes? Posso fazer uma pergunta? Pode. Vai. Por que você acha, assim, numa análise bem concreta, que as pessoas elas não conseguem perceber o mínimo, que é tipo, eles são as mesmas coisas, eles votam as mesmas pautas, e a pessoa, o ser humano que está hoje em dia nessa globalização política, não consegue perceber o básico.
Por que você acha que o ser humano hoje em dia age assim? Cara, primeiro assim, a maior parte das pessoas não liga pra política, tá? Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Quando a maior parte das pessoas estão ligadas em política, é porque as coisas estão muito mal, certo? Dito isso, o brasileiro não tem preparo cognitivo, de verdade, cara, para desvincular suas emoções daquilo que a análise está lhe trazendo. Então, quando a pessoa ela ganha uma esperança, seja no lulismo, seja no bolsonarismo, por razões diferentes. O cara que às vezes gosta do Lula, gosta porque o pai dele, cara, em 2007 comprou um carro novo, ele atrelou esse benefício ao pai dele ficar feliz por causa do Lula, e ele emocionalmente está ligado ao Lula, ou o bolsonarismo, que de forma ainda mais ideológica, o bolsonarismo é mais ideológico do que o lulismo, tá? Ele diz o seguinte: olha que legal, cara, achei um cara parecido comigo, quer que bandido se foda, etc, etc. O custo energético para ele entender que a análise da realidade é contrário à emoção que ele sente é grande demais. Então o cara, ele cria o que se chama de dissonância cognitiva. Ele simplesmente decide abraçar a emoção dele, continuar com aquela emoção, né, ficar naquela zona de conforto emocional, ao invés de encarar a realidade e falar, cara, tem muito trabalho a ser feito, porque as duas figuras mais populares do Brasil são praticamente iguais. Né? E aí é isso, cara, um se alimenta do outro. Agora o Lula vai fazer o que a gente já falou aqui que ele ia fazer. Ele vai ficar jogando a tarifa na culpa do Bolsonaro, o que é um absurdo. Porque você tem um governo que é dele, e o governo é responsável pelos rumos do país, cara, acabou. O governo é responsável pelos rumos do país. Se você tem uma oposição, não é o caso, tá? Mas se você tem uma oposição que eventualmente tem uma excelente relação com outro governo externo, e esse outro governo te aplica uma tarifa, é tua responsabilidade resolver esse problema, cara. Não ficar apontando o dedo e falando, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. O Lula fez isso durante os últimos 4 anos. Pra você ter uma ideia, cara, o Lula fez tanto isso que teve um comício, sei lá, uma semana atrás, talvez, onde ele fala: porra, eu tô vendo aqui que a gente não bateu meta, meu. A gente prometeu as coisas e não cumpriu. Ele tava denunciando o próprio governo. O denuncismo no Brasil, a estética de quem está denunciando algo é tão atraente no Brasil que às vezes o cara pode se denunciar, que esse cara tá falando a verdade, hein? Ele tá denunciando a si próprio. O governo afirmou que iniciará os trâmites para acionar a lei de reciprocidade, que permite ao Brasil aplicar medidas equivalentes contra países que impõem restrições comerciais unilaterais. A gestão petista também acusou a família Bolsonaro de colaborar ativamente com as investigações americanas para prejudicar o país por objetivos eleitorais, chamando-os de falsos patriotas, tá? Desce aí. É triste constatar que o lamentável desfecho das investigações da seção 301 fez parte do acordo, tal, aspas dos caras. Proteger a nossa soberania é uma obrigação que está acima de todos os partidos e todas as tendências. Pré-candidato Flávio Bolsonaro defendeu o adiamento do tarifaço, tal, e aquela guerra política que a gente já conhece. Aí eu vou te falar o que vai acontecer, cara. Principalmente o setor agro, né, que é um setor agroexportador no Brasil, né, que é um setor que ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro. Por quê? O setor agroexportador, vamos lembrar, gente, foi basicamente a única coisa que sustentou o país nos últimos 10 anos. Tá? Quando você pega os índices econômicos do Brasil, o comércio se manteve e teve uma leve queda. A indústria teve uma queda significativa, o que é um absurdo. Você ter mais condições de produtividade, mais gente, mais qualificação, mais dinheiro, e você produz menos. Né? E o único setor que cresceu foi o setor agropecuário brasileiro. E este setor, que ele é importante não só para manter as reservas de dólar, né, no Brasil, porque aqui no Brasil você sabe que como é que você faz para proteger a tua moeda de especulações externas, né? E muitos bilionários ao redor do mundo fazem isso com países, tá? O cara especula uma moeda, desvaloriza ela, compra e depois volta a valorização. É isso, eles fazem isso o tempo todo. Você tem que ter dólar, porque caso o câmbio flutue demais, você usa suas reservas de dólar para controlar aquilo, e o fato de você ter isso já desincentiva a especulação. É tipo a arma do coldre. Você tem uma bela reserva em dólar, e o Brasil tem uma bela reserva em dólar, significa o seguinte: o especulador nem tenta. Se for preciso, a gente queima nossas reservas de dólar e a sua especulação não vai dar certo. Então o cara nem tenta. É só uma perda de tempo. E por que a gente tem muito dólar? Porque a gente é um país exportador, o que não é necessariamente uma coisa ruim. O problema é você ser só um país exportador. Mas tudo bem, somos lá o país exportador. Por que o agro ganhou muito dinheiro com o governo Bolsonaro? Durante o governo Bolsonaro, o dólar disparou. O dólar disparou demais, tá? E aí, meu irmão, você que é exportador, você ganha muito. Você imagina que você estava exportando, tô dando um exemplo aqui, você estava exportando a dólar 3,50, ele vai para 3,80, 3,90, 4, 4,10, 4,50, 4,95, chega quase a R$6. Você é história de ganhar dinheiro, mano.
É Hilux pra todo mundo, é Dodge Ram pra todo mundo. E o agro ficou, mano, ultra bolsonarista, mesmo com o país indo por água abaixo. Vindo essa tarifa, um ano atrás, como é que tava a galera? Pô, Eduardo, você é foda. Não sei o que lá, até o Tarcísio percebeu essa rejeição e se protegeu. Falou, não, aqui eu tô trabalhando aqui pra proteger a indústria de São Paulo, né? Não falou diretamente, mas o Eduardo tá fazendo besteira. Mandaram o Eduardo ficar quieto. Eduardo ficou quieto. Já o Flávio Bolsonaro foi lá fingir que estava defendendo, né, que o Brasil não fosse tarifado. E agora, finalmente, as coisas caíram no colo do Lula, né, que também é responsável por isso. E aí agora o agro vai ficar ainda mais bolsonarista, você pode ter certeza absoluta. Tá? E o Flávio talvez tenha um respiro de popularidade nisso. Né? Vamos lá, próximo. Like. Como estamos de audiência e like? Estamos sendo boicotados. Por quê? 3.937 pessoas, 1.581 likes. A galera não tá dando like. Meu, dá like aí. A gente começou atrasado hoje, pessoal. Deu problema técnico. Problema técnico. Vamos lá? Põe na tela. Lula não tem mais condições de ser presidente, diz Flávio Bolsonaro pós-tarifado do ISA. Tá, próximo. Só ia chovendo molhado. Senado aprova o projeto de lei que aumenta penas para os crimes praticados contra profissionais da saúde ou da educação no exercício de suas funções, como professores, educadores, médicos e enfermeiros. É uma boa medida. Que não vai resolver o problema, mas é uma boa medida. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu já falei isso. Resolver, sabe o que é? Aplicar o máximo possível de colégios cívico-militares. A gente tem uma limitação orçamentária para isso, mas faz o seguinte, cara. Você só vai receber benefício social se você não jogar no tigrinho e seu filho não fizer merda na escola. É isso. Você vai ver como, de repente, as pessoas vão parar de agredir professor. Tá bom? Mas é uma boa medida. Próximo. Deputada federal Tabata Amaral do PSB se reuniu nesta terça-feira no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria das Relações Sociais, José Guimarães, que é líder do governo, né? Para pedir apoio do governo à aprovação do chamado PL da misoginia, que nem precisava, tá? Nem precisava. Esse projeto, infelizmente, vai ser aprovado. Segundo interlocutores, o objetivo é construir um acordo com a bancada evangélica, além de setores da direita e do centrão que resistem à proposta, enquanto a bancada feminina cobra que o presidente da Câmara, Hugo Mota, cumpra o compromisso de pautar o projeto antes do recesso. Tabata afirmou que o relatório apresentado representa o consenso possível entre os partidos, embora não seja o texto ideal para a bancada feminina. Não é o texto ideal para ninguém. E eles mudaram o texto, eu já falei isso milhões de vezes. O texto continua subjetivo, o texto continua com aquela expressão: ofender a dignidade da mulher. O que é ofender a dignidade da mulher? Mas politicamente eu vou te falar o que acontece. Para o governo, é bom esse projeto, porque é um projeto que sinaliza, né, para as mulheres que o governo é muito preocupado com misoginia e não sei o quê, né? É um projeto que sinaliza às esquerdas que não apoiam mais o Lula como apoiavam anteriormente, apoiam porque precisa apoiar, né? Mas não tem mais aquele glamour todo, né? E tem as deficiências de uma esquerda que viu o Lula descumprir alguns acordos, não é mesmo? Peraí. Vamos lá. Empresas de tecnologia Rumble e Trump Media solicitaram à Justiça dos Estados Unidos que mantenham a ação judicial movida contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, na Flórida. Em manifestação de 24 páginas apresentada nesta terça-feira, as companhias pedem a rejeição do pedido de encerramento do processo feito pela AGU. As plataformas alegam que a AGU mudou o argumento do governo brasileiro ao defender que as decisões do magistrado são atos soberanos protegidos por imunidade de Estado, contrariando um ofício anterior do Ministério da Justiça do Brasil que atestava que as ordens judiciais brasileiras não têm efeito extraterritorial. As empresas processaram Moraes em sua capacidade individual sob a acusação de violar a primeira emenda da Constituição americana ao enviar ordens diretas de bloqueio de contas por e-mail, enquanto a AGU sustenta que a ação representa uma ofensa à soberania e independência do Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que é os dois, tá, cara? Eu acho que é os dois. Eu acho que o fato de você ter empresas americanas processando um ministro supremo, né, brasileiro, é uma afronta à soberania nacional, sim. E eu acho que sim, é uma afronta ao sistema judicial brasileiro um ministro da Suprema Corte fazer o que ele faz, né? Criar essas multas de forma individual, tá? Isso aqui é uma vergonha completa, tá? Isso aqui é uma vergonha completa. E mais, a própria AGU mudar o argumento dela no meio da ação é outra coisa que mostra como a gente, além de tudo, é um país de pessoas inabilidosas, né, cara? Foda. Vamos lá, próximo.
galera, entrem no Valete Plus. A gente já tá com um. É verdade. Como estamos de audiência? Só um instante. Um instante. 4.547 pessoas, 2.499 likes. Quantas pessoas? Não vi, desculpa. 4.547. Pessoal, dá like na live, cara. A gente começou atrasado hoje. Dá like nessa live. Põe na tela. Flávio acusa Moraes e Dino de usurpar papel do TSE nas eleições. Pré-candidato do PL à presidência acusou os dois ministros de criar precedentes para a primeira turma do STF agir como o TSE. Desce aí um pouquinho. Do que ele tá falando aqui? Interferir nas eleições desse ano. Ele tá basicamente dizendo que eles estão alterando as eleições esse ano. Flávio afirmou que os dois ministros buscam criar precedentes para que a primeira turma do STF, né, ainda tem a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, tenha poder de tomar decisões que serão de competência do TSE. Desce aí um pouquinho. Eles estão fazendo uma articulação para que essa primeira turma do Supremo seja uma espécie de bypass do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Eles estão criando alguns precedentes lá para que, durante as eleições, ao invés de o PT oficiar o TSE, que ele pode oficiar direto a primeira turma. E por lá, seja no inquérito das fake news, com uma petição simples, eles podem tirar um perfil do ar, podem dar punições, podem dar suspensões. Eles querem fazer as vezes do TSE. Posso falar? Ele tem razão nisso daí. Ele tem razão nisso daí. Mas é aquela história, cara. Vocês não combateram o STF durante os 4 anos de governo do Bolsonaro, vocês vão combater agora? Novamente, cara, quem é que vetou a lei que acabava com decisão monocrática do ministro Supremo? Inclusive as do Alexandre Moraes. Bolsonaro, cara. Foram vocês que fizeram isso. Quem é que não quis articular a PEC da prisão em segunda instância? Para tirar do STF, né, a possibilidade de deixar um cara solto falando, não transitou em julgado ainda. Foi Bolsonaro, cara. Então agora não adianta você trazer o diagnóstico. Né? Você é parte do problema, você causou o problema. Né? E assim seguimos. Vamos lá? Próximo. Ele tá dando show Você tirou uma da Michelle que tava aí? Não tinha nenhuma da Michelle. Você passou pra frente? Tinha uma falando o que tava antes? Volta lá na pauta. Uma pra trás. Tá, então era outra que eu vi. Vamos lá. Não, volta lá. Hoje não tem Michelle. Não, tinha uma que a galera tá metade com a Michelle quase. Uma pesquisa de opinião. Mas tudo bem, a gente vê. Tá. É uma pesquisa de opinião que a galera apoia mais a Michelle do que o Flávio, né? Não é mais a Michelle do que o Flávio, mas tá pau a pau, né? Ele tá surtadinho por causa de pesquisa, ó. Vamos lá. Flávio Bolsonaro perde apoio na direita não bolsonarista. Nesse segmento, o senador PL chegou a 74% das intenções de voto em maio e agora tem 54%. Felipe Nunes, diretor da Quest, destaca impacto do caso Dark Horse. Só que é o seguinte, cara, eu até vi a matéria, né? O cara falando ali e tal, acho que saiu no Metrópolis também. Né? Não, pô, que saiu até uma pesquisa falando que as pessoas não veem mais o Flávio como moderado, né? E eu vou te dizer, o apoio da direita não bolsonarista ao Flávio, ele não estava vinculado ao fato dele ser mais ou menos moderado. Isso não é verdade. As pessoas que buscam moderação, elas não buscam o sobrenome Bolsonaro. Elas sequer buscam alguém que se considera de direita. O fato não é esse. O fato é que as pessoas entendem o Flávio Bolsonaro como um enganão. Entendeu? Eles não veem autenticidade no Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele quer vender um produto que é de extrema direita. Ele quer vender um produto de intolerância extrema a criminosos. Ele quer vender um produto de que, aqui a gente é radicalmente contra a corrupção. Se comportando como um político do centrão. Entendeu? Então ele fica um cara que ele não é nenhum nem outro. Ele nem é um político do centrão, em que as pessoas, não, Flávio Bolsonaro até que dá pra votar. Não, ele tem a rejeição de um político de extrema direita. Mas ele também não tem o apoio dessa galera que quer radicalismo, porque ele não é o Jair Bolsonaro. Ele não tem a capacidade de ter o carisma necessário para que as pessoas o entendam como um representante de propostas radicalmente, né, feitas à direita. Então é isso, e me impressiona um pouco como a leitura da imprensa ainda nossa, porque essa é uma pesquisa que caiu o número de pessoas que veem Flávio Bolsonaro como moderado. E aí o cara faz o juízo de valor dizendo o seguinte, olha, já que isso caiu, a aprovação dele cai. Não é isso. Não é isso. As pessoas entenderem ele como um cara que não é moderado,
não significa que ele vai ter menos aprovação por isso. Não é isso. As pessoas entendem ele como um cara falso. Tanto que o Jair Bolsonaro não é visto como um cara moderado e nem o Lula. E o terceiro lugar, quem que é? Renan Santos, que também não é visto como um cara moderado. Os moderados estão em baixa. Não, o Renan é classificado como extrema-direita. Não, o Alckmin é moderado, não tem popularidade. O Zema é considerado mais ou menos moderado também, não tem popularidade. O Caiado, Ronaldo Caiado, não para as pessoas do Goiás, para as pessoas de fora do Goiás, que não lembram, né, que ele é um cara que de fato combateu o crime organizado no estado dele, etc. Ele também é visto como um cara meio de direita, mas meio moderado, né? Não tem apoio. Essa não é uma eleição da moderação. A eleição da moderação, vou dar um exemplo para você, foi a eleição das prefeituras de 2020 no meio da pandemia. Ali foi uma eleição de moderação. Ali a moderação estava reinando. Por quê? Porque as pessoas vinham de uma extrema polarização em 2018, onde a pandemia assustou todo mundo. Então todo mundo ficou assustado e vinculou o medo ao radicalismo de 2018, aos novos ventos de 2018. Entendeu? Tanto que as prefeituras ao redor do Brasil inteiro, né, ganharam os moderados, inclusive aqui em São Paulo, né? Uma ou outra exceção. Essa não é a eleição da moderação. Entendeu? Vamos lá, põe na tela aí. Isso daqui é um tweet que ele fez, meio que desmoralizando a pesquisa, né? Deixa eu ver. Parabéns ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques, pelo selo de acerto para institutos de pesquisa que mais acertaram os resultados das eleições. Talvez, se ele já existisse, teriam vergonha de publicar essas pesquisas da Quest de hoje. Ela deve ser reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com a violência no país. Nenhum brasileiro está endividado. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sou terraplanista de pesquisa, tá? Mas eu também não confio piamente. Eu quero lembrar sempre o seguinte. Quando você faz uma pesquisa, a pesquisa ela é a fotografia de um momento. Às vezes a fotografia do momento ela é precisa, ela retrata exatamente como está o momento. Só que às vezes aquele momento vai mudar e você já sabe que ele vai mudar. Então vou dar um exemplo para você. Você pega, por exemplo, o crescimento do Renan pré-Copa. Um negócio absurdo. Pô, quer dizer que ele vai continuar assim? Claro que não. Quando tem Copa, o mundo para falar de Copa. O mundo para pra falar de Copa. Ontem eu fui fazer o podcast com o Letra J, que foi animal. Assistam, sério, ó. O Letra J é um cara animal. Um cara gente fina demais, cara. Um cara do bem, inteligente pra caralho. Puta, dá orgulho de você ver um brasileiro como aquele, velho. Você fala, mano, olha que cara... Sabe quando você olha uma pessoa e fala, mano, esse cara é superior. Esse cara é superior, tá? As coisas que eu vejo. Ele é superior a mim, ele é superior. Você olha e fala, mano, esse cara é melhor, cara. Puta, como é bom você estar perto de uma pessoa melhor que você. O Letra J é isso, tá? Enfim, eu tive que esperar o jogo acabar. Porque naturalmente, cara, eu não vou entrar numa live quando tá tendo a semifinal equilibradíssima, disputadíssima entre Argentina e Inglaterra. Era Inglaterra, né? E os caras... Não dá. Por quê? Porque o mundo para pra falar de Copa. E é natural que isso aconteça. Beleza. Tá, e aí? Aí depois acaba a Copa, é isso aí. E depois vem a campanha. É a mesma coisa. Quando o Flávio foi anunciado candidato, isso foi, eu acho que foi setembro do ano passado, o Flávio de repente deu uma hypadinha. Ele deu uma hypada. E aí eu lembro que a gente viu a esquerda ficar calada pra falar do Flávio. Ficar todo mundo quieto. Por quê? Porque o Flávio ser candidato é um presente para a esquerda. Então todo mundo da esquerda... Vocês lembram disso? Cara, dezembro de 2025, janeiro de 26, fevereiro de 2026... Ninguém falava nada do Flávio, todo mundo quieto. Deixa o Flávio ser sacramentado candidato. Quando começou, acho que foi maio, né? Foi maio ou final de abril. Irmão, mete-lhe lenha. Aí essa reportagem... Foi até pouco antes. Hã? Acho que ali pra março já tava começando isso. Então, aí demorou. Ou seja, se você tirou a foto de fevereiro... Parece que o Flávio nem ia tão mal assim. Quem não entende de política, tira uma foto daquele momento e fala assim, pô, o Flávio eu acho que até vai bem. Olha como ele é mais moderado que o pai. Ele não vai enfrentar a mesma oposição ao radicalismo do Jair. Não, cara. Então, quando a gente vê uma pesquisa, a gente tem sempre que entender. É uma fotografia daquele momento. Entendeu? Gostou desse conteúdo? Então deixa o like e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.